A gente vai falar dos cuidados básicos, aquela preparação que todo futuro papai, toda futura mamãe tem de ter, né? A sua irmã vai ter de ter, já Isabela, tem, né? minha sobrinha acabou de nascer. Para tomar conta da Isabela. Completou uma semana hoje. Vamos começar pelo banho? Coloca aí na tela. Primeiro, o certo e o errado do banho. Como não errar na hora de dar aquele banhinho gostoso no bebê, doutor? Então, eu sei que é engraçado, né? Que a gente fala coisas básicas, banho. Quando que você vai ter medo de banho? Mas existe muita coisa que a gente não sabe em relação ao banho. Então, como que faz a água? Então, o que tem de certo e errado? Então, primeiro, a gente vai ver quantos banhos eu dou por dia. Então, tem muita gente que dá 3, 4, 5 banhos por dia. O ideal é que você dê um banho por dia nos bebês, não mais do que isso. Tá? Então, em especial o recém-nascido, que é aquela fase dos primeiros 28 dias, a pele é muito sensível, uma pele muito delicada. Então, é um banho, inclusive, é um banho rápido, um banho morno e um banho com pouco sabão. É um banho higiênico, é o famoso tchaca-tchaca. Vamos fazer um banho rápido e ponto final. Sem embromar muito nesse banho. Muito bebê não gosta de tomar banho, né? Então, não é que os bebês nos primeiros 40 dias, eles têm um reflexo, chama reflexo de Moro. Ele se sente muito solto. Então, ele tem insegurança. Os primeiros 40 dias, eles não gostam do banho e depois eles gostam muito do banho, que aí torna-se o problema. Que como eles gostam, os pais deixam muito tempo no banho e eles começam a ter alergias, fazem dermatites. Então, muito cuidado no banho, com o tempo do banho. Agora, o recém-nascido, quando você vira ele, aí ele para de chorar na hora. É impressionante. Esse movimento, o que faz com que o bebê na verdade, se o que deixa o bebê muito tenso, né? Na hora que você vira o bebê de barriga para cima, ele faz esse reflexo onde ele abre o braço. Quando ele abre o braço, que a gente chama do reflexo de Moro, ele quer saber o quê? Se ele está no útero materno. Então, ele faz isso para perceber se tem alguma parede segurando ele. Quando não tem alguma parede, que seria a parede do útero, ele vai e chora. Então, era o que as avós antigamente, a gente falou dos dias das avós, né? Então, era o que as avós antigamente usavam coeiro. O coeiro nada mais era o quê? Você faz uma retenção, você não deixa esse bebê abrir o braço e ele não tem esse reflexo, ele não tem o medo. Então, você é a favor daquele banho no balde? Que o bebê fica todo encolhidinho, assim, sem enfia o bebê na fora. É moda, hein, esse banho no balde? Então, esse banho no balde é moda, ele é bacana, esse banho no balde, mas assim, ele é muito mais um banho de relaxamento, não um banho higiênico. É muito difícil dar banho no balde, porque você tem que segurar a cabecinha do bebê, os pais têm medo, então acaba sendo um banho para você tirar esse primeiro momento, vai se relaxar o bebê, mas o banho higiênico seria o banho padrão, que é mais bacana fazer realmente na banheirinha. Eu vi ali água filtrada e morna. Sempre água filtrada. Não, né? Até brinco sempre que quem não, tomava... Não, é errado ali. Ela é errado. Tá. Põe ali de novo. Pra não confundir, eu fiquei confusa. Filtrada é mito, não precisa. Água normal. O que a gente quer é banho morno, banho morno, que vai variar entre 37 e 37 graus e meio. Para quem não tem termômetro, não precisa ficar neurótico, é só colocar o antebraço, sentir a aguinha morna. Eu sempre brinco quando me perguntam isso, que quem toma banho em água filtrada, em água com gás, era o nosso famoso Michael Jackson, né? Não precisa tomar banho em água filtrada, gente. Banho de água comum tá ótimo. Vamos colocar então o certo e o errado no tratamento das assaduras. Elas são frequentes, elas sempre aparecem, machucam neles e machucam em nós, doutor. Sim, porque dói muito. Sim. A assadura é uma coisa que é super constante nos bebês, infelizmente ela é muito constante. Por quê? Muitas vezes por causa da higiene que não é adequada nessa região do bumbum. Então, a gente está vendo lá que como que você vai fazer o certo? Primeiro, limpar só com água. A gente tende a passar os lencinhos umedecidos ou qualquer outra química no bumbum do bebê. Por quê? Por causa do cheiro, por causa do odor. Mas o mais correto é você fazer higiene com água simples, você pode usar um algodão e nada mais do que isso. Importante lembrar que depois de fazer essa higiene, sempre tem que deixar seco. Por quê? Porque grande parte das assaduras vem por causa da umidade. Seja por causa da fralda, seja por causa do xixi. E às vezes a gente dá o banho e não resseca, ou mesmo faz uma higiene e não seca direito. Então é importante deixar bem sequinho e usar os cremes adequados, né? Cada pediatra, cada família tem o seu creme, então converse com o pediatra. Existem cremes com medicações que às vezes você tem uma sensação de uma melhora mais rápida, que isso realmente pode acontecer, mas que no futuro, a longo prazo, pode dar assadura. Nada de talco? Maisena nem pensar? Nossa, talco ali pra mim era clássico. Eu tô cometendo 2 dos 3 erros ali. Você usa talco na Alice? O talco, de vez em quando, uma vez por dia, e o paninho, o lencinho umedecido. Então, qual que é o erro, na verdade, do talco? É super comum o talco, eu sou da geração da década de 70 e, todo mundo usava talco, o talco era normal, mas o talco ele tem essência, ele tem cheiro, pode dar uma alergia que funciona como uma assadura, então não é legal usar o talco. E o grande problema do talco, na verdade, é que por ter o cheiro, normalmente as avós, as mães, colocam sempre um pouquinho abaixo do pescoço, porque é gostoso, né? E hoje a gente sabe que o talco, por ser micropartícula, a criança pode aspirar, isso pode ir para o pulmão, pode dar caso de asma, alergias, então a gente pede para não usar o talco. Sobre a maisena, né? A maisena não é errado, a maisena é legal ser usada, a gente falou amido de milho, ele é extremamente bacana, mas assim,
com muito cuidado. A gente usa o amido de milho quando tem dermatite, quando tem essas brotoejas que vocês falam. A gente passa em pequena quantidade nas regiões de dobrinhas, principalmente no pescoço, assim, em pequenas quantidades, porque o risco de aspiração também existe, apesar de não ter o risco de alergia. O certo e o errado no cuidado do umbigo do bebê recém-nascido, uma das áreas mais sensíveis, né, do bebê. Tem uma polêmica aí, doutor. As avós dizem para limpar bem o cordão umbilical, que sobrou do cordão umbilical ali quando o bebê é recém-nascido. Mas muitos médicos dizem para você nem tocar e, se possível, nem molhar aquela região até que o cordão caia. Qual é o certo, qual é o errado? Então, na verdade, aqui no Brasil é muito regionalizado, tá? Então, aqui no Brasil, a orientação que a gente dá é que tem que ser feita essa higiene tem que ser feita com álcool a 70%. Então, normalmente as maternidades dão esse álcool no momento da alta. Para você que foi para casa e não tem esse álcool e você não sabe como comprar, onde comprar ou como fazer, o jeito simples. Pega 2 partes do álcool normal, esse álcool que você tem em casa, na cozinha, 2 partes dele, mais uma parte de água, está feito o álcool a 70%. É o jeito fácil de você ter em casa. A higiene tem que ser feita em todas as trocas de fralda, com álcool a 70% e de preferência usando cotonete. Lembrar de sempre limpar e deixar seco. Tem que limpar, não é para esperar cair, às vezes demora 10, 15 dias. Isso na América Latina, como geral, menos o Brasil, eles não fazem essa higiene. Então, Argentina, Uruguai, o Paraguai, eles deixam cair o coto. Aqui no Brasil, nossa orientação é de você fazer essa higiene do coto, que é esse restinho do umbigo que fica, e principalmente, em momento nenhum, colocar o curativo oclusivo. Por quê? Porque o curativo oclusivo não deixa esse coto secar. Esse coto tem que secar para, deste momento, ele cair. Se ele não seca, ele não cai e tem chance de contaminar. Doutor, mas vale uma limpeza mais cirúrgica, assim, com cotonete bem por dentro, ou só passar ali e higienizar com álcool de 70% por cima, com algodão mesmo? É assim, Aline, nem aqui nem ali, tá? Não adianta você ficar passando... Quem teve bebê sabe que fica aquela parte mais ressecada, que a gente chama mumificada. Não adianta você ficar passando só naquela partezinha que está seca. Você vai ter que pegar na base do coto, ou seja, vai descendo e vai pegando sempre aquela parte que você vê que está mais úmida. Que tem uma pelinha. Tem uma pelinha. Ainda. Você vê, inclusive, que ele é mais brilhante, ele é mais vivo. Então, você não precisa fazer aquela limpeza, como você chamou, cirúrgica, que você vai furar a barriguinha do bebê, mas você tem sempre que pegar essa região e lembrar de secar. Tem que tirar o excesso de álcool. E moeda nem pensar. Moeda nem pensar, nem a... E o pediatra Marcelo Reibicheide está de volta para falar com a gente sobre os cuidados com os recém-nascidos, como cuidar dos bebês nos primeiros 6 meses de vida. Já falamos sobre banho, assadura, e agora a gente tem algumas perguntas aqui. Eu separei uma aqui, doutor Marcelo, da Thalita, perguntando se ela pode tirar o leite dela do seio e colocar numa mamadeira para dar para o bebê, porque o peito dela está muito machucado. Pode, Thalita, não tem problema nenhum. Na verdade, você só tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, fazer uma boa higiene da tua mão, lavar bem a mão e lavar a própria mama. Então, a mama você vai lavar com sabonete, o mamilo você passa o teu próprio leite, que já vai ter esse cuidado. Tira no ambiente tranquilo, então não vai na cozinha, não vai no banheiro. Pega um lugar no teu quarto, pega um frasquinho que esteja esterilizado, então deixa ele fervendo. Pode ser aqueles frasquinhos antigos que a gente tem de maionese, de vidro e de tampinha de plástico, ou então a própria mamadeira. O importante é que depois de ser retirado, ele seja guardado na geladeira. Ele tem validade na geladeira de 24 horas, ele pode ficar refrigerado 24 horas. Ou, se em caso seja necessário para você, você pode deixar também congelado até 15 dias, fazendo o descongelamento ou o aquecimento em banho-maria. Mas não tem problema, tá? Doutor, visitas. O que é certo ou errado na hora das visitas? Isso vale para quem visita também. Ó, gente, mais de 5 minutos, a não ser que seja irmão, primo de primeiro grau, melhor amigo, errado. Isso aí. Tá? Agora para os pais. Visitas, a gente fala, visita médica, né? Entrou, olhou, saiu, né? Então, qual que é a grande neurose dos pais, na verdade, que a gente fala que é muito errado? O jeito de lavar a mão. Então, hoje é padrão, a gente tem essa facilidade de ter esses álcool, né? O álcool gel. E a gente fica pedindo, passa o álcool gel, passa o álcool gel, passa o álcool gel. Passar álcool gel na mão é errado. Então, quando você for pegar uma criança, um bebê no colo, na minha opinião, a visita não deve pegar, ela vai ver com os olhos, não precisa pegar. Mas caso seja um avô, um tio, um parente que queira pegar, pede para fazer uma boa higiene na mão, com água e sabonete. Vocês podem ter esses sabonetes especiais, esses bactericidas, mas se não tiver também qualquer sabonete, principalmente esses são legais, esses mais aquosos, fazer uma boa higiene com água e sabão. Não ficar passando o álcool toda vez, porque o álcool ele não tem hidratante. Então pode fazer fissura, pode machucar a mão e desse machucado pode levar infecção, contaminação do bebê. Então é importante fazer uma boa limpeza na mão e não ficar pegando o bebê no colo e ficar passando de colo em colo. O bebê fica irritado com isso. A gente acabou de responder uma pergunta sobre isso, amamentação. Vamos ao certo e errado quando o assunto é amamentação. Vamos ver.
Aí a gente vê a amamentação. A amamentação, na verdade, eu acho que assim, eu acho que é o grande medo das mães, antes até, inclusive, de virar mãe, quando já está grávida, é como eu vou dar de mamar, se eu vou dar de mamar, eu vou ter leite para dar de mamar. Então, o que é muito importante hoje? Primeiro, né, a gente está falando certo lá, a mãe pode comer o bebê durante a amamentação. O ideal, no começo da amamentação, é o ideal que a mãe fique bem restrita à criança, mas não tem problema ela beber ou comer alguma coisa durante a amamentação. Inclusive, a gente pediatra, a gente até orienta que durante a amamentação, para a mãe ter bastante leite, ela tome bastante líquido. Dá uma sede durante a amamentação, impressionante. Porque, na verdade, você está retirando o líquido interno seu, então é importante que você reponha. Se você tiver o líquido, ou seja, se você estiver hidratada, vai ter leite. Não tem líquido, não tem leite. Então, não tem nenhum problema. Esse aqui, perdão, doutor. Desculpa. E também entre conversar, né? Então, posso conversar, não posso conversar. Gente, vocês não precisam ficar mudas porque você está dando de mamar. Inclusive, ao contrário, converse com o bebê. Você pode conversar com o teu marido, você pode conversar com a tua mãe. A única coisa que a gente chama muita atenção é assim, é um momento onde vocês estão fazendo muito vínculo, o bebê com a mãe. Então, converse com o bebê, olhe para o bebê. Hoje é muito fácil você entrar no shopping center, entrar no consultório, entrar numa casa e você ver a mãe dando de mamar, mexendo no smartphone, mexendo num tablet. Não é a hora. É a hora de conversar com o seu marido, é a hora de conversar com o seu filho, fazer essa troca de carinho. Então, o que a gente sempre pede, o certinho, é que você se concentre na amamentação, pode conversar, pode comer, mas veja o seu filho, namore o seu filho, é o grande momento. E o momento pelo qual todos os pais aguardavam, tenho certeza que cometi muitos erros aqui, Laura Ferreira, o sono, doutor. Na verdade não é você, né? Eu acho que assim, posso até me colocar no papel de pai, tenho 2 filhos e a gente come bola mesmo, a gente quer o melhor para os bebês, mas às vezes o melhor para os bebês é ver eles quietos, né? Então acho que assim, alguns cuidados importantes. Primeiro, a posição do sono para esses bebês. Mudou, a orientação antiga era de colocar os bebês de lado, né? Então a gente colocava de decúbito lateral, que a gente chama. E a Academia Americana de Pediatria mudou isso há alguns anos. Apesar dos pais acharem que essa posição não é tão segura, a gente pede hoje para colocar os bebês de barriga para cima. Isso você tem menos chance de ter a morte súbita do recém-nascido, você tem menos chance do bebê regurgitar. Então é uma posição chamada de segurança. E o grande medo dos pais, principalmente recém-nascido, eu não posso deixar o meu filho dormir, porque se ele dormir de dia, ele não dorme à noite. Gente, isso é mentira. O bebê tem um ciclo dele. Deixa ele ter o ciclo normal e não a gente ficar impondo algum ciclo para ele. Então, se ele quiser dormir durante o dia, deixa ele dormir. Dormir durante o dia não quer dizer que não vá dormir à noite. Ou isso acontece com nós, que somos adultos. Um bebê, ele está nessa fase de maturação, ele vai fazer toda a maturidade do cérebro. E para isso ele precisa dormir. Então, se ele quiser dormir, deixe ele dormir. Ele também vai dormir à noite. O que vocês têm que entender é propiciar para ele, ou seja, faça o dia dele ser um dia normal. Então, durante o dia, deixa ele fora do berço, deixa a luz acesa, converse normal com o seu marido, ligue no telefone celular, não precisa ficar mudo, falando baixinho porque ele está dormindo. Agora, é errado acordar para amamentar? Então, Laura, aqui a gente vai entrar numa coisa um pouco complicada, porque assim, existem alguns momentos do bebê, tá? Este primeiro momento que a gente está falando do recém-nascido, primeiro mês, você tem que acordar o bebê a cada 3 horas. Você, na verdade, não vai acordar o bebê, você vai despertar o bebê para colocar ele para mamar. Por quê? Porque o bebê, acima de 3 horas de jejum, ele tem um risco de fazer alguma coisa que chama hipoglicemia, o que é grave para o bebê. Então, nesse primeiro mês, tem que acordar e a partir do primeiro mês, seguindo a sequência do bebê, normalmente a gente já deixa ele fazer o esqueminha de acordar à noite, tá? Durante o dia, a gente realmente é um pouco mais regrado para as 3 horas. E falando da amamentação ainda, de comer ou não, tem muita coisa que não pode comer. Existe mesmo? Pergunta não pode comer feijão, não pode comer chocolate. Mel. Ótimo, ótimo. Não, é assim, graças a Deus isso mudou, tá? Então, a gente tinha muitas mães que acabavam saindo da amamentação porque viravam, não dá, uma clausura, nada pode, não posso fazer atividade física, eu não posso comer. Então, assim, a coisa básica para a mãe entender, vocês têm que ter uma dieta equilibrada e balanceada. Então, vamos falar aquelas coisas básicas. Eu posso comer chocolate? Você não vai comer uma barra de chocolate, pode comer o teu bombom, pode tomar o teu leite, pode tomar o teu café, não tenha exageros, não cometa exageros. Se vocês tiverem uma dieta equilibrada e balanceada, vocês vão poder comer de tudo. Hoje, proibição absoluta que a gente tem para a mãe que está dando de mamar são bebidas alcoólicas. Por quê? Porque você pode sedar o bebê e realmente ele não acorda porque ele fica bêbado, tá? E as bebidas com gás, qualquer bebida gaseificada, você pode aumentar a chance de cólica, aumentar o desconforto abdominal. O resto, você tendo equilíbrio, você pode comer absolutamente tudo. Doutor, para os pais que estão desesperados em casa, quanto tempo se passa até que a rotina do bebê geralmente se encaixe com a rotina da casa? Ou seja, vá dormir ali às 8, 9 da noite e acorde só no outro dia de manhã. Verdade, seu sonho de consumo, Mega. Na verdade, posso falar a gente está chegando lá. Posso falar que no meu segundo filho foi um pouco mais fácil que no meu primeiro. É assim, depende muito do ritmo da família, tá? Infelizmente, hoje a gente tem os pais cada vez chegando mais tarde em casa. Então, é muito comum o pai querer ver o filho.
filho. Então, eu chego do meu consultório às 10 da noite, eu gostaria de ver meus filhos, eles já estão dormindo. Mas a gente tem que entender que, assim, eles não podem entrar no nosso ritmo. Então, as crianças têm que dormir cedo, porque elas acordam cedo, crianças com 6 meses, 1 ano e meio já estão na escola. Então, é importante que a gente perceba que vocês têm que impor uma rotina. Com quanto tempo isso começa? Na verdade, a rotina para a criança vai começar a ser imposta quando você começa a transicionar a alimentação. Porque o leite materno, a gente fala, é livre demanda. Então, a partir do momento que você entra com a lei de livre demanda, você não impõe uma rotina. Mas quando entra o suco ou entram as frutas, você já vai começar a impor uma rotina para essa criança, para esse bebê, no caso do sono. Por quê? Porque você já vai impor uma rotina nessa alimentação. Então, aquela criança acordava às 9 da manhã, às 9 da manhã já é o horário do suco. Então, você vai acordar lá antes, ela vai ter o suco mais no meio da manhã, e aí você vai ver que sozinha ela vai entrando no ritmo normal, sendo que a gente deixa eles dormirem cedo. E o pediatra Marcelo Reibicheide está de volta para falar com a gente sobre os cuidados com os recém-nascidos, como cuidar dos bebês nos primeiros 6 meses de vida. Já falamos sobre banho, assadura, e agora a gente tem algumas perguntas aqui. Eu separei uma aqui, doutor Marcelo, da Thalita, perguntando se ela pode tirar o leite dela do seio e colocar numa mamadeira para dar para o bebê, porque o peito dela está muito machucado. Pode, Thalita, não tem problema nenhum. Na verdade, você só tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, fazer uma boa higiene da tua mão, lavar bem a mão e lavar a própria mama. Então, a mama você vai lavar com sabonete, o mamilo você passa o teu próprio leite, que já vai ter esse cuidado. Tirar no ambiente tranquilo, então não vai na cozinha, não vai no banheiro. Pega um lugar no teu quarto, pega um frasquinho que esteja esterilizado, então deixa ele fervendo. Pode ser aqueles frasquinhos antigos que a gente tem de maionese, de vidro e de tampinha de plástico, ou então a própria mamadeira. O importante é que depois de ser retirado, ele seja guardado na geladeira. Ele tem validade na geladeira de 24 horas, ele pode ficar refrigerado 24 horas. Ou, se em caso seja necessário para você, você pode deixar também congelado até 15 dias, fazendo o descongelamento ou o aquecimento em banho-maria. Mas não tem problema, tá? Doutor, visitas, o que é certo ou errado na hora das visitas? Isso vale para quem visita também. Ó, gente, mais de 5 minutos, a não ser que seja irmão, primo de primeiro grau, melhor amigo, errado. Isso aí. Tá? Agora para os pais. Visitas, a gente fala, visita médica, né? Entrou, olhou, saiu, né? Então, qual que é a grande neurose dos pais, na verdade, que a gente fala que é muito errado? O jeito de lavar a mão. Então, hoje é padrão, a gente tem essa facilidade de ter esses álcool, né? O álcool gel. E a gente fica pedindo, passa o álcool gel, passa o álcool gel, passa o álcool gel. Passar álcool gel na mão é errado. Então, quando você for pegar uma criança, um bebê no colo, na minha opinião, a visita não deve pegar, ela vai ver com os olhos, não precisa pegar. Mas caso seja um avô, um tio, um parente que queira pegar, pede para fazer uma boa higiene na mão, com água e sabonete. Vocês podem ter esses sabonetes especiais, esses bactericidas, mas se não tiver também qualquer sabonete, principalmente esses são legais, esses mais aquosos, fazer uma boa higiene com água e sabão. Não ficar passando o álcool toda vez, porque o álcool ele não tem hidratante. Então pode fazer fissura, pode machucar a mão e desse machucado pode levar a infecção, contaminação no bebê. Então é importante fazer uma boa limpeza na mão e não ficar pegando o bebê no colo e ficar passando de colo em colo. O bebê fica irritado com isso. A gente acabou de responder uma pergunta sobre isso, amamentação. Vamos ao certo e errado quando o assunto é amamentação. Vamos ver. Aí a gente vê a amamentação. A amamentação, na verdade, eu acho que assim, eu acho que é o grande medo das mães, antes até, inclusive, de virar mãe, quando já está grávida, é como vou dar de mamar, se eu vou dar de mamar, eu vou ter leite para dar de mamar. Então, o que é muito importante hoje? Primeiro, né, a gente está falando certo lá, a mãe pode comer o bebê durante a amamentação. O ideal, no começo da amamentação, o ideal é que a mãe fique bem restrita à criança, mas não tem problema ela beber ou comer alguma coisa durante a amamentação. Inclusive, a gente pediatra, a gente até orienta que durante a amamentação, para a mãe ter bastante leite, ela tome bastante líquido. Dá uma sede durante a amamentação, é impressionante. Porque, na verdade, você está retirando o líquido interno seu, então é importante que você reponha. Se você tiver o líquido, ou seja, se você estiver hidratada, vai ter leite. Não tem líquido, não tem leite. Então, não tem nenhum problema. Esse aqui, perdão, doutor. Desculpa. E também entre conversar, né? Então, posso conversar, não posso conversar. Gente, vocês não precisam ficar mudas porque você está dando de mamar. Inclusive, ao contrário, converse com o bebê. Você pode conversar com o teu marido, você pode conversar com a tua mãe. A única coisa que a gente chama muita atenção é assim, é um momento onde vocês estão fazendo muito vínculo, o bebê com a mãe. Então, converse com o bebê, olhe para o bebê. Hoje é muito fácil você entrar no shopping center, entrar no consultório, entrar numa casa e você ver a mãe dando de mamar, mexendo no smartphone, mexendo num tablet. Não é a hora. É a hora de conversar com o seu marido, é a hora de conversar com o seu filho, fazer essa troca de carinho. Então, o que a gente sempre pede, o certinho, é que você se concentre na amamentação, pode conversar, pode comer, mas veja o seu filho, namore o seu filho, é o grande momento. E o momento pelo qual todos os pais aguardavam, tenho certeza que cometi muitos erros aqui, Laura Ferreira, o sono, doutor.
Na verdade não é você, né? Eu acho que assim, posso até me colocar no papel de pai, tenho 2 filhos e a gente come bola mesmo, a gente quer o melhor para os bebês, mas às vezes o melhor para os bebês é ver eles quietos, né? Então acho que assim, alguns cuidados importantes. Primeiro, a posição do sono para esses bebês. Mudou, a orientação antiga era de colocar os bebês de barriga de lado, né? Então a gente colocava de decúbito lateral, que a gente chama. E a Academia Americana de Pediatria mudou isso há alguns anos. Apesar dos pais acharem que essa posição não é tão segura, a gente pede hoje para colocar os bebês de barriga para cima. Isso você tem menos chance de ter a morte súbita do recém-nascido, você tem menos chance do bebê regurgitar. Então é uma posição chamada de segurança. E o grande medo dos pais, principalmente recém-nascido, eu não posso deixar o meu filho dormir, porque se ele dormir de dia, ele não dorme à noite. Gente, isso é mentira. O bebê tem um ciclo dele. Deixa ele ter o ciclo normal e não a gente ficar impondo algum ciclo para ele. Então, se ele quiser dormir durante o dia, deixa ele dormir. Dormir durante o dia não quer dizer que não vá dormir à noite. Ou isso acontece com nós, que somos adultos. Um bebê, ele está nessa fase de maturação, ele vai fazer toda a maturidade do cérebro. E para isso ele precisa dormir. Então, se ele quiser dormir, deixe ele dormir. Ele também vai dormir à noite. O que vocês têm que entender é propiciar para ele, ou seja, faça o dia dele ser um dia normal. Então, durante o dia, deixa ele fora do berço, deixa a luz acesa, converse normal com o seu marido, ligue no telefone celular, não precisa ficar mudo, falando baixinho porque ele está dormindo. Agora, é errado acordar para amamentar? Então, Laura, aqui a gente vai entrar numa coisa um pouco complicada, porque assim, existem alguns momentos do bebê, tá? Este primeiro momento que a gente está falando do recém-nascido, primeiro mês, você tem que acordar o bebê a cada 3 horas. Você, na verdade, não vai acordar o bebê, você vai despertar o bebê para colocar ele para mamar. Por quê? Porque o bebê, acima de 3 horas de jejum, ele tem um risco de fazer alguma coisa que chama hipoglicemia, o que é grave para o bebê. Então, nesse primeiro mês, tem que acordar e a partir do primeiro mês, seguindo a sequência do bebê, normalmente a gente já deixa ele fazer o esqueminha de acordar à noite, tá? Durante o dia, a gente realmente é um pouco mais regrado para as 3 horas. E falando da amamentação ainda, de comer ou não, tem muita coisa que não pode comer. Existe mesmo? Pergunta não pode comer sensacional. feijão, não pode comer chocolate. Mel. Ótimo, ótimo. Não, é assim, graças a Deus isso mudou, tá? Então, a gente tinha muitas mães que acabavam saindo da amamentação porque viravam, não dá, uma clausura, nada pode, não posso fazer atividade física, eu não posso comer. Então, assim, a coisa básica para a mãe entender, vocês têm que ter uma dieta equilibrada e balanceada. Então, vamos falar aquelas coisas básicas. Eu posso comer chocolate? Você não vai comer uma barra de chocolate, pode comer o teu bombom, pode tomar o teu leite, pode tomar o teu café, não tenha exageros, não cometa exageros. Se vocês tiverem uma dieta equilibrada e balanceada, vocês vão poder comer de tudo. Hoje, proibição absoluta que a gente tem para a mãe que está dando de mamar são bebidas alcoólicas. Por quê? Porque você pode sedar o bebê e realmente ele não acorda porque ele fica bêbado, tá? E as bebidas com gás, qualquer bebida gaseificada, você pode aumentar a chance de cólica, aumentar o desconforto abdominal. O resto, você tendo equilíbrio, você pode comer absolutamente tudo. Doutor, para os pais que estão desesperados em casa, quanto tempo se passa até que a rotina do bebê geralmente se encaixe com a rotina da casa? Ou seja, vá dormir ali às 8, 9 da noite e acorde só no outro dia de manhã? Verdade, Seu sonho de consumo, na verdade, posso falar A gente está chegando lá. Posso falar que no meu segundo filho foi um pouco mais fácil que no meu primeiro. É assim, depende muito do ritmo da família, tá? Infelizmente, hoje a gente tem os pais cada vez chegando mais tarde em casa. Então, é muito comum o pai querer ver o filho. Então, eu chego do meu consultório às 10 da noite, eu gostaria de ver meus filhos, eles já estão dormindo. Mas a gente tem que entender que, assim, eles não podem entrar no nosso ritmo. Então, as crianças têm que dormir cedo, porque elas acordam cedo, crianças com 6 meses, 1 ano e meio já estão na escola. Então, é importante que a gente perceba que vocês têm que impor uma rotina. Com quanto tempo isso começa? Na verdade, a rotina para a criança vai começar a ser imposta quando você começa a transicionar a alimentação. Porque o leite materno, a gente fala, é livre demanda. Então, a partir do momento que você entra com a lei de livre demanda, você não impõe uma rotina. Mas quando entra o suco ou entram as frutas, você já vai começar a impor uma rotina para essa criança, para esse bebê, no caso, do sono. Por quê? Porque você já vai impor uma rotina nessa alimentação. Então, aquela criança acordava às 9 da manhã, mas 9 da manhã já é o horário do suco. Então, você vai acordar ela antes, ela vai ter o suco mais no meio da manhã, e aí você vai ver que sozinha ela vai entrando no ritmo normal, sendo que a gente deixa eles dormirem cedo.